eu sou a professora Magna e hoje a nossa aula será sobre notação científica. Bom, mas o que é uma notação científica? É uma forma de escrever números usando potência de base 10. Ela é utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Números muito pequenos ou números muito grandes são frequentemente encontrados nas ciências em geral. E escrever em notação científica facilita fazer comparações e cálculos. Bom, mas o que é a notação científica? Como que a gente tem que fazer para colocar um número em notação científica? Um número real n está escrito em notação científica quando estiver na forma n igual a vezes 10 elevado a k, sendo 1 menor ou igual a menor que 10 e k um número inteiro. Ou seja, o que isso significa? Significa que nós temos que ter um produto de 2 fatores para poder escrever em notação científica. Bom, esse A, ele tem que ser um número menor, aliás, maior ou igual a 1, e o segundo fator tem que ser uma potência de base 10, ok? Então, vamos para o primeiro exemplo. A distância da Terra ao Sol é de 149 bilhões de metros. Então, como que eu vou escrever esse número, que é um número muito grande, em notação científica? Primeiramente, eu vou escrever o primeiro fator, onde eu vou pegar os algarismos significativos, que no caso seria o 149. Só que pela regra de notação científica, nós temos que o primeiro fator tem que ser um número menor que 10, como eu já falei, tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, a vírgula teria que ficar entre o 1 e o 4, para ficar um número menor que 10, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,49. Então, ficou um número menor que 10. Agora, eu vou deslocar a vírgula desse zero, do último zero, até chegar entre o 1 e o 4. Então, a gente vai contar quantas casas a gente deslocou com a vírgula. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, 11 vai ser o expoente da base 10. Então, vai ficar 10 elevado a 11. Então, é isso. Então, esse número, ele está em notação científica. Ou seja, é um produto de 2 fatores, onde o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, e o segundo fator é uma potência de base 10, ok? Vamos lá. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, considerando nesse número o algarismo significativo, nós temos apenas o 3. Então, ele é o primeiro fator. Agora, nós vamos achar o expoente da base 10. Como? A gente vai deslocar a vírgula do último zero até o 3, entre o 3 e o 0. Então, vamos contar quantas casas a gente vai deslocar a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, significa que o expoente da base 10 é 5, ok? Vamos para o próximo. A espessura de uma fibra nervosa de nosso corpo, que é responsável por transmitir sensações como a do tato, é de 0,000008 metros, ou seja, se trata de um número muito pequeno. Então, considerando nesse número, nós temos o 8 como algarismo significativo. Então, já vou colocar o 8 como o primeiro fator. Vezes 10. Agora, como que a gente vai fazer para descobrir o expoente da base 10?
Eu vou deslocar a vírgula agora para a direita, até chegar no 8. Então, vamos contar quantas casas a gente vai deslocar com a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o expoente vai ser menos 6, porque eu desloquei a vírgula para a direita e se trata de um número menor que 1. Por isso, o expoente da base 10, da potência de base 10, é negativo, ok? Vamos lá, o tamanho do vírus da gripe é de 0,00000000023 metros. Então, se trata de um número muito pequeno, né? Então, olhando para esse número, os algarismos significativos, nós temos o 23. Só que a vírgula vai deslocar até chegar entre o 2 e o 3. Por quê? Para ficar um número menor que 10, de acordo com a regra da notação científica. Então, eu já vou colocar aqui 2,3, que é o primeiro fator, vezes 10. Agora, vamos descobrir o expoente. Então, a gente vai contar quantas casas a vírgula vai deslocar até chegar entre o 2 e o 3. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o expoente é menos 9, ok? É o expoente negativo, porque se trata de um número menor que 1 e a gente está deslocando a vírgula para a direita. Vamos lá, mais exemplos. Aqui nós temos valores muito grandes, né? Então, nós vamos considerar, primeiramente, os algarismos significativos. Então, no caso aqui, 579. Só que para ficar um número menor que 10, a vírgula vai deslocar até entre o 5 e o 7. Né? Lembrando que a vírgula está no final do número aqui, no final, onde tem o 0, né? Então, vamos lá. O primeiro fator vai ser 5,79 vezes 10. Agora, vamos contar as casas, né? Para onde a vírgula vai deslocar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o expoente é 7. Então, fica 10 elevado a 7. O próximo número, os algarismos significativos, o caso é o 35. Como a vírgula, como o 35 tem que ficar, é um número maior que 10, eu tenho que deslocar a vírgula até ficar entre o 3 e o 5. Então, o primeiro fator é 3,5 vezes 10. Agora, vamos contar quantas casas a vírgula vai deslocar. Lembrando que a vírgula está no último 0. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o expoente é 6. Então, ficou 10 elevado a 6. Próximo número. Considerando os algarismos significativos, nós temos 827. Então, para ficar menor que 10, a vírgula tem que ficar entre o 8 e o 2. Então, o primeiro fator é 8,27 vezes 10. Agora, vamos contar quantas casas a vírgula vai deslocar. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 10 elevado a 6. Próximo número, os algarismos significativos, 6.695. Então, para ficar um número menor que 10, a vírgula tem que ficar entre o 6 e o 6. Então, vamos colocar aqui, ó, 6,695 vezes 10. Agora, vamos ver o expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O expoente também será 6. Então, como vocês puderam observar, quando precisamos locar a vírgula para a esquerda,
o expoente da base 10 fica positivo. Ok, pessoal? Agora vamos lá. Agora eu tenho números muito pequenos, né? Então significa que a vírgula vai deslocar para a direita, né? E nós vamos ter expoente negativo. Considerando os algarismos significativos, nós temos aqui os 5 vezes 10. Contando as casas decimais, nós vamos ter 1, 2, 3. Então, vai ser 10 elevado a menos 3, ok? O próximo. Os algarismos significativos, 758. Então, a vírgula vai ficar entre o 7 e o 5. Então, vai ficar 7,58 vezes 10. Como a vírgula vai ficar entre o 7 e o 5, então eu vou contar as casas que a vírgula vai deslocar. 1, 2, 3. Então, vai ficar 10 elevado a menos 3. Próximo número. Considerando o algarismo significativo, temos 25. Então, a vírgula vai ter que ficar entre o 2 e o 5 para ficar menor que 10. Então, o primeiro fator, 2,5 vezes 10. Agora, vamos contar as casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser 10 elevado a menos 7. Próximo número, algarismo significativo é o 3, vezes 10. Então, a vírgula vai deslocar até o 3. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ser 10 elevado a menos 10. Então, como vocês puderam ver, quando precisamos deslocar a vírgula para a direita, o expoente da base fica negativo. Ok, galerinha? Então, bons estudos e até a próxima aula.